Acho que eu acertei. Então, Thaís, eu vou dar início à aula hoje, né, do grupo de estudos da Viver em terapia familiar sistêmica, do capítulo 13, tá bom? Aí, conforme o pessoal for chegando, a gente vai conversando mais também com eles. E se você tiver alguma pontuação no decorrer, a gente vai conversando, tá bom? Tá bem. A terapia, né, narrativa foi criada por Michael White, né, e também ele teve uma parceria com o David Epson, lá nos meados dos anos 80. Depois, teve vários outros autores, né, outros estudiosos que também falaram sobre a terapia narrativa, mas os dois grandes, né, os dois principais autores o White e o Epson, né? Quais são os principais pressupostos da terapia narrativa? Eu fiz um resumo do capítulo, porque ele traz bastante dados históricos, né, conforme foi desenvolvendo. Aí, se você ler o capítulo, tem lá toda a história, né? E o que ele fala, né? Que os principais pressupostos da terapia narrativa é que as histórias organizam a nossa experiência e moldam o nosso comportamento. O que ele quis dizer com isso, né? Conforme eu vou experienciando a vida, né, eu vou adquirindo posturas diante disso, né? E as histórias, elas são poderosas porque elas determinam, né, diante dessas vivências, que eu chamo de vivência, dentro da experiência, elas determinam como percebemos a nossa vida, a nossa experiência e como nós vamos lembrar dessas histórias, né? Criando assim estratégias de como a gente lida no nosso dia a dia ou ainda com o nosso futuro. A terapia narrativa, ela é marcada por uma ênfase na desconstrução das histórias dominantes que o nosso paciente traz. Mediante o modo alternativos de conversação e pela inclusão de testemunhas externas na sessão terapêutica, o terapeuta vai ampliar as possibilidades de diálogo e construção de novos significados. O que ele quis dizer com isso, né? O cliente, quando ele chega ali no nosso consultório, ele vem com a história dele baseado nas vivências, na experiência. Oi, Raquel. Pensando na experiência dele, na vivência dele na vida, né? E aí ele cria aí a história da vida dele. E no consultório, o trabalho do terapeuta é buscar uma possibilidade mais interessante para essas histórias, né? Diante de uma desconstrução dos significados. Para isso, ele pode chamar pessoas externas, né, da família, ou amigos, ou professores. Como que funciona a terapia narrativa? Através da palavra, né, da história ou a narrativa significativa, né, dos eventos ligados em sequências, através do tempo e de acordo com o tema que o cliente traz, o psicoterapeuta vai trabalhar com esse tema. Como nós humanos, né, interpretamos ou damos significado às nossas experiências da vida diária, buscamos a maneira de explicar os acontecimentos a partir do nosso olhar e de dar a eles um sentido, também a partir do nosso olhar, através da nossa experiência, da nossa vivência. Para isso, a terapia ela vai ter 3 estágios, que são eles: o estágio narrativo do problema, que é reformular o problema como uma aflição ou focar nos seus efeitos em vez da causa. Então, o cliente, eu até marquei aqui no texto, deixa eu pegar os exemplos. O cliente, ele traz, por exemplo,
como é que eu posso dizer? Ele fala assim, ah, minha filha é muito chata, né? Aí ele vai transformar isso como uma aflição, né? A minha filha pode estar chata nesse momento. Então, a partir daí, vai ter um encontro das exceções, né? Que a gente vai achar os triunfos parciais sobre o problema e exemplos de ação efetiva. Então, ele não dá uma ênfase ao problema, ele vai buscar sempre colocar o problema como uma terceira pessoa ali naquela relação. Então, a partir disso, ele vai buscar exemplos assim de ações efetivas de como lidar com aquilo, ou ainda como aquilo pode estar influenciando no todo, tá? Diante disso, como eu falei, ele pode buscar recrutar apoio para esse cliente, porque às vezes o cliente ele vai precisar de um outro olhar externo, que é a família, ou mesmo que a família o auxilie dentro desse processo, né? O terapeuta narrativo, ele é incentivado a ter uma posição colaborativa e empática e interessada na história do cliente. Então, quando o cliente ele chega no consultório, o terapeuta ele tem que estar ali disponível para ouvir a história, acolher a história desse cliente e buscar momentos positivos onde ele foi forte e capaz para lidar com essas questões que ele traz, ou o tema principal, né? E como é que ele vai fazer isso, né? Mostrar esses pontos positivos, onde ele foi capaz de lidar. Ele vai fazer perguntas que demonstrem, né, respeito, vai ter uma postura não impositiva em qualquer nova história que o cliente traga ou aquela que ele está ali no momento. Então, ele vai, diante dessa coisa do ouvir, né? Quando eu falo um acolher, eu fiquei muito pensando quando eu li o texto, porque eu sou terapeuta sistêmica, né? E eu não trabalho com a narrativa, que ficou muito semelhante à abordagem sentada no cliente, né? Que a gente ouve, acolhe, e aí, junto com o cliente, a gente vai pensar em novas possibilidades para aquilo que ele traz. Então, respeitando ali o processo, né, da pessoa que está ali, né? Tanto em termos de tempo, da vivência dela, porque pode ser muito diferente. Só que aqui, né, ele traz, como na ACP também, ele traz que os seres humanos, quando eles estão ali no período, dentro do setting terapêutico, as histórias são únicas, né? Cada um tem a sua história. E o olhar perante essa história ele vai ser diferente para cada um que estiver ali naquele setting, quando a gente busca a questão do apoio. E o que eu notei que é diferente da CP, e depois eu vou falar também por que ele se diferencia um pouco da sistêmica, porque o problema ele passa a ser um personagem ali dentro do set terapêutico. E o papel do terapeuta é auxiliar essas pessoas a se desligarem dessas histórias culturais, dominantes ou crenças, né, limitantes para abrir histórias alternativas, histórias que vão trazer um funcionamento mais interessante para aquela pessoa. Para colocar em prática, né, essas estratégias, a gente vai precisar de uma série que está no texto, está lá na página 349. Ele traz perguntas, ele fala que nós vamos ter que ter uma série de perguntas, que é uma forma, é uma tática usada pelos terapeutas, que são perguntas de desconstrução, que, né, servem para externalizar o problema, tipo, como por exemplo, o que a depressão sussurra no seu ouvido?
né, para quem traz aí o tema depressão. Então, assim, o que que a depressão fala para você, para que você entre naquele estágio com pensamentos assim, não saia da cama, hoje está um dia muito cinza, muito ruim, né? Também perguntas para abrir espaço, né, que seriam para descobrir resultados excepcionais, como, por exemplo, assim, já houve algum momento em que a depressão poderia ter assumido o controle da sua vida, mas que você percebe que ela não assumiu, né? Porque aí ele vai pensar em alguns momentos que ele, por exemplo, hoje você tem que ficar na cama. E aí a pessoa falou assim: não, eu tenho que trabalhar. Mesmo nesse estado, eu vou trabalhar. Pergunta sobre preferência, assegurar-se de como os resultados excepcionais representam experiências preferidas, como, por exemplo, esta maneira de lidar com a depressão foi melhor ou pior? Porque aí o cliente ele tem que pensar, né, se aquela estratégia que ele utilizou foi mais interessante para lidar com o tema. Outra pergunta pergunta sobre o desenvolvimento da história. Desenvolver uma nova história a partir da semente dos resultados preferidos. Por exemplo, de que maneira isto é diferente do que você teria feito antes? Né? Então, quando ele traz assim, hoje eu consegui, né, levantar, escovar meus dentes, tomar um banho, tomei café, fui trabalhar. Então, o que que isso foi diferente das outras vezes? Também pergunta sobre significado, desafiar imagens negativas do self, enfatizar as ações positivas. O que a depressão ou você tem sido capaz de agir, né? O que isto diz sobre você? Então, é assim, quando ele começa a fazer a mudança, né, da história, que nem pensando nesse caso de uma pessoa depressiva, que ele consegue fazer o movimento de não ficar naquela fase tão para baixo. Então, o que que isso quer dizer de você? Porque aí ele vai começar uma nova história e ele vai trazer um novo olhar sobre isso. A terapia narrativa, ela gosta de usar muito metáforas para poder expandir, né, o pensamento, buscando alternativas para soluções de problemas e obtenção de outros olhares sobre si. Por isso que é tão importante, como diz lá no texto, fazer pergunta, buscar que essa pessoa ela possa ter um novo olhar perante a questão que ela está trazendo ali para a gente. Gente, tá tudo bem até aí, porque é como eu comentei com a Thaís, eu sou terapeuta sistêmica, mas eu não trabalho com a terapia narrativa. Mas como o capítulo hoje era disso, então eu fiz um resumão. Tá tudo bem para vocês até aí? Tá dando para compreender? Alguém quer fazer uma pergunta, alguma coisa? Porque senão eu vou seguindo. Agora eu vou buscar tudo que eu grifei lá no texto para a gente ir conversando. Ele fala, que eu achei muito importante, da diferença com a sistêmica. Deixa eu achar aqui. Que ele marca que os terapeutas narrativos, ele acaba não levando em conta algumas questões que a gente leva na sistêmica. Deixa eu achar, cadê? Ele não leva o seguinte, há dois ingredientes na terapia narrativa que são a própria metáfora narrativa e a técnica de externalizar os problemas. A força e a fraqueza da abordagem narrativa são o seu foco cognitivo. E ele rejeita o modelo cibernético, que é o que a gente utiliza, né? Que é um dos
pilares lá da sistêmica. E aí os terapeutas narrativos, eles repudiam a ideia de que as famílias com problemas têm algo de errado. E aí o que acontece? Tem 3 características que definem a terapia familiar, né? Que é reconhecer os sintomas psicológicos, geralmente relacionados ao conflito familiar, pensar sobre problemas humanos como interacionais, o que significa pensar em termos de 2 ou 3, né? Que tem a questão da triangulação, e tratar a família como uma unidade. Para o terapeuta narrativo, a família ela até pode entrar no set terapêutico, só que ela vai entrar ali como um apoio, porque ele se baseia na história que o cliente traz. E quando a memória da pessoa fala, ela conta uma verdade narrativa que passa a ter a maior influência do que a verdade histórica, né? Os fatos apresentados a um terapeuta são parcialmente históricos e parcialmente são construções. E essas construções, elas são compartilhadas de uma família, né, onde a pessoa está ou no contexto que ela está, e o entendimento é do cliente que está ali. Então, eles vão sempre priorizar externalizar o problema. Ele não vai buscar, como lá na sistêmica, né, da onde vem no contexto familiar. Que a pessoa que está ali, né, eu costumo dizer, é a ponta do iceberg. Por trás dela vai ter muito mais que a gente vai ter que investigar. Tá claro para vocês? E... Só uma pergunta. Oi, pode falar, Raquel. A narrativa, ela pode ser usada em conjunto com a sistêmica? Então, como eu falei, eu não aplico a narrativa. Eu fiquei quando eu li o texto de novo, porque eu já tinha lido ele há um tempo atrás, eu entendo que a gente pode utilizar aquelas perguntas, né? Acho que com muito cuidado, utilizar as perguntas que ele coloca lá para dentro de uma sessão terapêutica. Mas essa questão de externalizar o problema e a partir dali eu vou lidar exclusivamente com aquele problema apresentado, eu fiquei com a sensação que em alguns casos não dá, tá? Mas isso é um olhar meu, tá? Com a minha experiência de consultório. Eu trabalho com a terapia narrativa e é bem isso que você está falando. Realmente, em alguns momentos, acaba que não dando conta. E realmente, às vezes, a gente precisa utilizar alguns pressupostos da sistêmica. Né? Então, e geralmente, algumas famílias, né, trazem muito essa questão de ter uma história, né? Então, assim, a gente também não pode deixar de ouvir essa história. E às vezes a gente precisa se voltar para entender o sistema, para daí sim utilizar alguns pressupostos da terapia narrativa. Mas eu acredito que é sim possível, mas depende de cada caso. Eu fiquei com essa sensação, porque, por exemplo, da mesma forma, Raquel, acho que não sei se você pegou, antes eu trabalhava na abordagem centrada na pessoa. Quando ele traz aqueles primeiros pressupostos lá, eu fiquei com a sensação muito parecida da ACP, né? Do encontro com o outro. A pessoa chega, ela conta, né, a história dela, ela conta o que está acontecendo, e eu acolho, eu ouço e acolho, porque é diante do olhar dela, da vivência dela, né? E aí eu busco junto com ela novas possibilidades para aquilo. E quando eu reli o texto agora da narrativa, eu tive essa sensação que a pessoa ela chega, ela conta o problema dela e a partir daí a gente vai olhar para esse problema, né,
como se ele tivesse ali sentado do nosso lado, e vamos pensar de como lidar com isso de uma nova maneira, sem ter aquele peso, né, que talvez em outra teria. Mas aí você também pode chamar o que ele considera de pessoas de apoio, né? Que aí eu acho que vem de encontro que a Thaís falou, que aí é olhar para o sistema, né? Olhar para o todo, porque às vezes são crenças que vêm passando de geração em geração, e aí como é que essa pessoa vai mudar esse olhar dela, né? Ele vai encarar isso de outra forma. É bem isso que eu entendi. O problema passa a ser ali, faz parte, é mais um componente, né? É mais um membro do sistema, né? Você entendeu, né, Raquel? Sim, entendi, sim, obrigada. Então, porque, olha, tem uma frase, tem um parágrafo no texto que eu achei interessante, que ele fala assim: em vez disso, os terapeutas narrativos acreditam que os problemas surgem porque as pessoas são doutrinadas a uma visão limitada e autoderrotistas de si mesma e do mundo. Ao invés de ter um problema ou ser um problema, os clientes são incentivados a pensar em si mesmo como se lutassem contra os seus problemas. E o problema não é nem o paciente nem a família, o problema é o problema. Consequentemente, os terapeutas narrativos não estão interessados no impacto da família sobre o problema, e sim no impacto do mesmo sobre a família. Então, ele é mais um membro ali dentro do contexto. E ele fala também que é muito importante não realizar julgamentos, né, do que o cliente traz, porque ele fala que a partir das ideias descritas, a gente pode extrair as suposições básicas sobre as famílias normais, né? Porque ele fala assim que a gente tem que tomar um cuidado de não levar para esse estereótipo do que seria uma família normal, né? Tipo assim, as pessoas têm boa intenção, são profundamente influenciadas pelos discursos, não são os seus problemas, podem desenvolver histórias alternativas. Então, ele também fala para tomar muito cuidado com essa coisa de uma família normal e o que não é normal. E aí, ele fala também que para tomar cuidado de não categorizar as pessoas, porque é bem isso, não há um julgamento, né? O cliente ele está ali e é o que ele se apresenta. Os objetivos eu já falei, as condições, a terapia, ela tem aí um roteirinho, né? Ela tem, num primeiro momento, a gente vai fazer a avaliação da narrativa, né? Avaliação narrativa significa colher a história da família. A gente vai colher a história da família, vai entender melhor a história desse cliente e da família dele. Depois a gente vai buscar os problemas, né, que vai sendo identificado e vai transformar eles em entidades externas. O terapeuta narrativo ele faz um mapeamento da influência do problema sobre o cliente e da família. O mapear ele vai a influência do problema é buscar compreender o impacto que esse problema tem sobre a vida do cliente, tá? Depois, ele vai fazer a intervenção narrativa. A intervenção narrativa é aquelas perguntas que eu passei, que eu já mencionei lá, né? Que vai explorando e trazendo, né? Fazendo com que o cliente vá pensando sobre esse problema
E ele vai fazendo pergunta após pergunta, às vezes ele repete as perguntas, e na primeira sessão, ele vai fazer lá o processo da investigação com aquelas perguntas e vai incentivar os clientes a fazer perguntas também sobre o terapeuta, sobre a visão do que o terapeuta está tendo. Eles convidam os clientes a lerem as anotações, se eles quiserem, e muitas vezes eles fazem anotações enquanto cada pessoa vai falar. Lá no começo do capítulo tem uma menção que acho que é o White, ele escrevia cartas para os pacientes, né, para os clientes, e depois de muito tempo os clientes reliam aquelas cartas e isso proporcionava que ainda eles continuassem seguindo com o processo terapêutico e lidando com o problema que poderia surgir de novo. Um outro passo, né, é externalizar. A pessoa não é o problema. O problema, como a gente já falou, é visto como separado das pessoas. É como se as influenciasse. O problema que trouxe o cliente até a terapia. É o problema que causa os efeitos do que está acontecendo ali com aquela pessoa, né? A gente também vai precisar fazer um mapeamento da influência do problema. Por exemplo, assim, fazendo perguntas assim, como a culpa afeta você? Como a depressão afeta você? Que outros efeitos né, a depressão tem? O que a culpa lhe diz? Porque é uma forma de ir exteriorizando o problema e fazer com que o cliente ele vá enxergando ali o que é que está acontecendo. Por exemplo, tem um caso aqui interessante que os pais descrevem o problema com a falta de confiança na filha devido à sua dissimulação. E aí o terapeuta pergunta: então, a dissimulação de sua filha os incomoda? Em vez disso, ao invés de fazer esse tipo de pergunta, ele pode perguntar assim: então, a dissimulação fez sua filha agir de uma maneira que não agradou vocês? Porque a dissimulação é um novo membro dentro dessa relação dos pais com a filha. E o White fala também que existe algumas brechas, né, que vão gerando esses problemas. Por exemplo, no caso dessa família, a brecha dizia aos pais que sua filha não merecia confiança. E a brecha fazia com que a filha guardasse os segredos dela, né? E lhe dizia para se afastar dos pais. Então, ele considera que a brecha é algo contra o que eles poderiam reunir forças para que tivesse um novo olhar sobre o problema que era a falta de confiança. Os problemas são sempre personificados, né, e retratados como invasores indesejados que tentam dominar a vida das pessoas desse contexto, dessa família. Então, eles tratam, por isso que eles tentam chamar a atenção dos clientes para que externalizem o problema e o tornem ele o mais real para lidar com ele, né? O White também sugere que os problemas dependem de seus efeitos para a sua sobrevivência, de modo que, ao enfrentar um problema e não deixar que ele os afete, né, afete o cliente, os clientes desligam o sistema de manutenção da vida do problema. Então, a longo prazo, o problema ele vai deixar de existir. Que aí leva num outro item que ele fala: quem está no comando? É a pessoa ou o problema? Então, o terapeuta narrativo, ele vai trazer para o cliente que ele tenha o domínio, o comando, e não o problema. Porque, como que eu posso explicar? Porque ele pega, por exemplo, lá no exemplo dessa família,
eles vão permitir que a falta de confiança domine a relação deles, né? Que impeça deles terem um diálogo, de fazerem acordos, de um olhar, né, para o outro buscar uma compreensão por que você está falando isso para mim, por que eu estou agindo desse jeito. Então, eles falam que seria interessante que, ao longo da terapia, o cliente tenha o comando sobre aquilo que acontece com ele, né, com o problema. E depois disso, né, que vai começar a surgir os resultados que eles falam, né, que vai começar a surgir resultados, vai começar a construção de novas histórias para aquela dinâmica, né? E aí, o reescrever a história é buscar evidências de competência do cliente na relação com o problema, né? Como é que ele coloca aqui? Que conforme a narrativa sobre o self começa a tomar forma, o terapeuta pode mudar o foco para o futuro, convidando o cliente ou a família a imaginarem as mudanças que podem vir a acontecer, né, quando vai sendo construída essa nova história. Então, a história sobre o self tem agora, né, quando chega nesse estágio, ela vai ter um passado, um presente e um futuro. Então, se forma uma narrativa completa. E aí é que vai ocorrer o reforçamento da nova história, né? O terapeuta narrativo, ele vai encontrar uma audiência que apoie o seu progresso na construção da nova história para o cliente. Porque quando ele percebe que os clientes podem confirmar e acrescentar exemplos de que ele já está conseguindo olhar esse futuro, né, transformar a sua história, o terapeuta narrativo ele vai incentivar e recrutar, talvez, outras pessoas desse contexto, né, que convivem com a pessoa, que está ali com o cliente, para servir de testemunha apoiadora da nova história. E, às vezes, o Ebson diz que eles podem formar ligas de grupos, tipo grupos de apoio, de pessoas com problemas semelhantes, para reforçarem-se mutuamente, né, para dar aquele apoio, ou mesmo um amigo, um parente que vai auxiliar e falar que aquela nova história, ela tem como se ir ocorrendo e aquele problema que está ali, ele vai perdendo força e vai sendo modificado o olhar para aquele problema. Também outra coisa que ele faz é desconstruir os pressupostos culturais. Eles falam que podemos perguntar, né, para o cliente qual a sua crença diante do problema que ele trouxe. Então, isso leva a outras perguntas sobre a posição do cliente, né, daquele problema. Por exemplo, assim, o que ele considera no meio social a depressão, né? O que ele já ouviu falar sobre, o que as pessoas pensam sobre. E aí, da mesma forma, a gente vai esclarecendo como essa desconstrução cultural, né, vai esclarecendo se poderia ter um outro olhar para essas construções culturais, para ir fazendo uma desconstrução disso. Tem um exemplo ali no texto que ele fala assim: podemos perguntar a uma mulher anorexia como ela foi recrutada para a crença de que seu valor depende da sua aparência. Então, quando ele faz esse tipo de pergunta, ele vai levar, né, a outras perguntas tipo,
qual a posição das mulheres na sociedade, como é que a sociedade encara, né, o que é um corpo saudável, o que é um corpo não saudável, um corpo que é aceito ou não. E, diante disso, ele possibilita a desconstrução dessas mensagens recebidas aí da sociedade ou mesmo do contexto familiar, que aí é aquilo que a sistêmica fala, né? Que são os valores, as crenças, os segredos de família que a gente vai recebendo do nosso sistema. Que mais? Tá tudo bem para vocês até aqui? Vocês querem comentar alguma coisa? Para mim, tranquilo. Tá. Depois ele faz aqui um resumo, né? E ele fala que tratar os problemas como história a serem desconstruídas ignora o fato de que algumas famílias têm conflitos reais que não desaparecem por eles se unirem temporariamente para lutar contra o problema externalizado. Isso ele vem de encontro com aquela questão da sistêmica. A sistêmica ela vai sempre prezar que quando eu falo de família, todos os membros eles devem ser ouvidos e por vezes o contexto familiar é que levou a pessoa aquele problema, né, como diz aqui a narrativa. E aí eu preciso lidar não só com o meu cliente que está ali, mas também com o contexto, né? Eu vou trabalhar com o todo. Eu acho que essa é uma das diferenças, né? Que para mim ficou bem clara. E eu acho que a gente encerra aqui, né? Porque, a não ser que vocês tenham mais alguma coisa para me perguntar sobre o texto, eu acho que eu falei tudo. Ou vocês querem fazer algum comentário? Já aconteceu em sessão de eu estar trabalhando com essa estratégia da terapia narrativa e a gente estava falando de pensamentos, né? E o problema era os pensamentos. E daí, até num certo momento, a cliente virou para mim e falou: Ah, mas e se eu tirar os meus pensamentos, o que sobra de mim? Então, assim, é algo tão colado na identidade da pessoa que às vezes ela só se consegue ver a partir daquele problema, Sim. né? Então, eu acho que a terapia narrativa ela tem, enquanto estratégias, fortalece muito assim o trabalho do psicólogo, porque realmente a gente começa a olhar as ações, né, a tratar esse problema de forma externa mesmo, e a pessoa começa a também observar isso. É bem interessante, né? Porque eu estava lendo o texto, como eu falei lá no começo, e acho interessante a forma que eles trazem, né? Principalmente quando eles incluem outras pessoas, que é assim, todos lutando contra aquele tema, né? Mas é interessante, e aí, quando ela trouxe isso para você dos pensamentos, né? Quem sou eu sem os pensamentos? Ela conseguiu achar a questão de quem seria ela? Então, aí a gente começou a pensar nas potencialidades dela, né? Entendi. Ela é uma professora de dança. Então, ela tem muita criatividade, já fez vários trabalhos relacionados a isso, né? Se vê também enquanto uma pessoa potente. E daí a gente começou a pensar desse outro jeito, né? De uma forma mais enriquecida dessa identidade dela. Que é o que ele fala, né? Que na desconstrução eu tenho que buscar as potências do meu cliente, né? Para que ele tire o foco daquele problema, né? É bem Sim. interessante. Eu achei bem interessante o texto. Não costumo trabalhar com a narrativa, né? Mas eu achei bem interessante. Tanto que
ao ler o texto, eu atendo uma adolescente, mas trabalho com a família dela também, e ela sofre de transtorno de ansiedade generalizada. E conforme eu estava lendo o texto, eu fiquei pensando, né, que se ela externalizasse que o problema que é o transtorno de ansiedade, como é que o pai e a mãe dela olhariam para ela, né? E eu fiquei pensando nisso, que se a hora que eu colocasse a ansiedade como uma quarta pessoa naquele sistema, como é que eles iriam olhar para a filha deles? Eu fiquei pensando muito nisso ao ler o texto. Eu falei, achei bem interessante, inclusive a questão das perguntas, porque tem um curso de perguntas sistêmicas que você vai fazendo perguntas para levar o seu cliente a pensar, a buscar recurso, a analisar, a olhar a situação, né? E achei interessante ele aqui também ter aquelas perguntas que está na página, acho que 349, se eu não me engano, que também parece muito com essas perguntas sistêmicas. Eu achei muito interessante. Eu falei, eu vou reler de novo depois de hoje para ver, principalmente nesse caso dessa minha adolescente, para ver como é que eu posso utilizar isso aqui. Achei muito interessante. É porque parece que a gente vai ter que aplicar essas perguntas sistêmicas ao problema, no caso, né? Então Sim, fica muito parecido mesmo. fica muito, muito parecido. Principalmente tem uma aqui que ela fala assim, né? Pergunta sobre o significado, né? Que ele fala assim, o que é isto, né? O que isto diz sobre você, né? E aí eu falei, gente, é muito parecido, porque a gente faz esse tipo de pergunta. Outra também que chamou a atenção, que ele fala, o que você prediz para a próxima semana, né? O que você o que você pensa se o transtorno permanecer? Que são perguntas que vai levando a um pensamento, né? A ampliação do pensamento. Eu achei muito interessante. Acho que o texto eu passei um resumão, né? Eu tenho alguns recados da Viver. Eu tirei um print do nosso chat, porque tem a lista de chamada. E o pessoal da Viver pediu para avisar vocês, eu acho que eles já colocaram lá nos dois grupos, né? Porque eu não sei se vocês estão no grupo 1 ou no grupo 2 de estudo sistêmico, que vai ter o ciclo de jornadas, né? A lista de chamada, Thaís, eu envio para Viver, e aí acho que no final desse semestre, quem quiser o certificado de participação é tudo lá com eles. Aí eles já se pode colocar lá nos grupos perguntando, mas assim, eu tiro o print e envio lá para a Priscila, de quem estava hoje no grupo, tá? E dia 23/7 vai ter a jornada de terapia familiar sistêmica. Eles colocaram lá no grupo todas as jornadas que vocês vão encontrar, e qualquer dúvida, vocês podem chamar lá no grupo. Eu, infelizmente, só estou no grupo 1 de estudos, não estou no grupo 2, então eu não sei se vocês estão no grupo 1 ou no grupo 2 de estudos sistêmicos. Eu só estou no grupo 1. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiser falar comigo, é só pedir lá para uma das meninas da Viver que eles passam o meu contato ou elas informam para mim que vocês querem falar comigo. As jornadas, elas são 100% gratuitas, elas vão começar com a jornada de psicodrama no dia 9/7. Eu acho interessante vocês participarem, as jornadas da Viver são muito boas, e eu acho que já abriu as inscrições para pós de sistêmica também. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar lá no grupo, que ou eu, ou a Leni, ou o Pedro, a gente responde para vocês, ou alguém da Viver também, tá bom? Podemos encerrar? Vocês querem falar mais alguma coisa?
Só agradecer mesmo a você. Eu que agradeço, tá? Porque para mim é um desafio, porque como eu não trabalho com a narrativa, eu falei, gente, vamos falar, vou falar do assunto, mas não é algo que eu utilize no meu dia a dia. Então, para mim também foi um desafio. Eu que agradeço, tá? Por vocês aqui nessa tarde, tá bom? Eu também só tenho a agradecer. Eu acho que quanto mais a gente ter acesso a esses conhecimentos, isso acaba enriquecendo ainda mais o nosso trabalho. Sim. Muito obrigada. Obrigado, eu. Então, o próximo grupo, eu não vi a data, mas eu acho que é agora em julho. É dia 2, né? É dia 2. Eu devo dar uma aula no dia 16, mas eu ainda vou ver, porque eu acho que eu vou ter que alterar a data, porque eu tenho um compromisso. Mas daí, lá no grupo, vocês vão ser avisados, tá bom? Certo, boa tarde, bom Boa final de tarde, semana. gente. Obrigado. Boa semana para Tchau. vocês também. Boa Tchau. tarde. Tchau, tchau. Tchau.